Olá meus queridos e minhas queridas, sou o Luiz Máximos e vamos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma edição é uma de 3 edições que compilam as histórias, as tiras diárias do Batman de 43 a 44, tá? A primeira de 43 a 44, a segunda de 44 a 45 e a terceira de 45 até 46. Essas edições são bem legais, tá? Elas saíram em 1990, depois no começo dos anos 2000 saiu um compilado com as 3 juntas, que é um compilado bem grossão. E aqui no Brasil ela saiu só esse primeiro compilado, que é de 43 até 44 pela LPM Editoras, tá? Editores. Então saiu essa aqui, ó, que é a história de 43 e a primeira parte da história de 44. E aqui saiu a segunda parte da de 44, tá? Então esses dois encadernadinhos. E depois, no final dos anos 90, eles lançaram esse aqui mudando um pouco o formato. E aí, tipo, eles mudaram um pouco a diagramação, porque eles usaram um formato diferente. Porque agora ela não era horizontal, ela voltou a ser diagonal. Mas a gente tem só a parte de 43 aqui. Eles iam lançar, mas acabaram não lançando. E assim, na época que lançaram esse formato pequeno, eu era moleque, e aí eu fiquei achando que eu não tinha pego outro, e etc, etc. Mas o legal dessa edição aqui, é que eu a vi numa banca que tinha aqui, que tem em São Bernardo, que chama Banca da Matriz, e ela ficou muito tempo na vitrine da banca. É uma banca gigante que tem aqui em São Bernardo. Ela era uma das maiores bancas aqui do... Aí depois começou a ter um monte de banca em todo quanto é lugar. Mas ela tinha uma vitrine com um monte de coisa tipo diferente, assim, tinha essa revista. E era muito cara. E aí eu tentava juntar o dinheiro do lanche, aí eu chegava lá, não dava. Aí um dia meu pai chegou, a gente tava andando lá, ele viu, que revista legal, não sei o que. Eu falei, tô juntando dinheiro. Ele falou, não, vamos lá que eu pego pra você. Aí meu pai pegou pra mim. E aí eu soube que o dono da banca era amigo dele, que meu pai tinha uma distribuidora, meu pai sempre trocava ideia com o cara lá. Mas essa edição eu acho muito legal. É legal que, ó, ela é, tipo, pra aparecer os pontos que fazem impressão antiga, né? A impressão hoje em dia ainda é feita em ponto, mas eles são mais próximos, né? Mas é uma edição bem bonita. Tem a edição alemã também dessa aqui, mas hoje eu vou falar dessa aqui. Essas 3 edições, a importada, demorou pra mim conseguir, porque elas tinham na Muito Prazer, só que elas eram caras. Pra mim, o meu sonho de consumo era essas edições das tiras diárias, junto com a edição, as Archives, que é aquela edição luxuosa, cinza e preta, que eu já até fiz um vídeo com o número 1. E eu sempre quis, eu falava, tenho que juntar grana pra comprar, e não consegui comprar. Aí um dia, quando eu tava em Alphaville dando aula, eu falei pra Mary, que era secretária lá, amiga minha, eu falei que ia na Bienal do Livro. Ela falou, leve isso aqui, ó, pra provar que é professor, que você tem desconto, etc. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Ela falou, você não paga a entrada e eu acho que você tem desconto nos produtos. Aí eu tinha 30% de desconto. Aí eu peguei os 3, tipo, falei, não acredito. Tava os 3 lá, e eu acho que eram os mesmos 3 que eu tinha visto na Bienal do Livro de 94, quando eu era moleque, e vi também e fiquei gamado. E também saiu um grandão, que é juntando as tiras de domingo, também vou fazer um vídeo depois, tá? Então, ó, a edição é de 90. Eu acho essas edições muito foda. Porque, cara, eu adoro os quadrinhos mais antigos. Assim, hoje em dia tudo tem uma qualidade superior, uma qualidade muito foda. E eu gostava quando tinha esses quadrinhos que eram mais... minha gata brincando com as minhas cuecas. Minha gata vai no meu quarto, abre a gaveta, puxa as cuecas e joga no meio da sala. Eu gostava quando tinha essas edições especiais, porque não tinha internet, né? Então, tipo, pra mim saber, vamos supor, quando saiu os seriados dos anos de 43 do Batman, o dia e os nomes dos episódios, a gente só descobria nessas edições especiais, né? Fora que, cara, eu adoro história, eu adoro quadrinhos, mas adoro história também. Então saber como tudo foi produzido, como tudo foi criado, ou tudo foi pensado, é bem legal. O Alfred do seriado de 43. Então assim, tem uma introdução bem legal explicando um pouco da época que isso foi editado, né? Aí a gente tem o caloteiro do Bob Kane, ó, com os desenhos atrás
que na maioria das vezes ele não desenhava, porque ele desenhava mal pra caralho. Ele só assinava com o bico de pena na mão pra assinar, né? Porque pra desenhar, não desenhava não. Então, ó, que legal. Aí a gente tem aqui a introdução e o legal, tipo, tá falando que quem escrevia era o Bill Finger, né? Que pra mim o Bob Kane só criou o nome, quem fez tudo foi o Bill Finger. E o Bob Kane tinha um time gigantesco de desenhistas, tá ligado? Porque ele não fazia nada. Nada. Ele até colocava que ele fazia os lápis, mas algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não era ele. Eram os caras que deixavam o desenho mais refinado. É assim, se vocês observarem os desenhos, tipo, como isso aqui era desenhado e como o Bob Kane ele fazia aqueles quadros dele, vocês vão ver uma diferença gritante de traço, porque não era o cara que desenhava, né? Então se você pega os primeiros números da Detective Comics 27, 28, 29, 30, é um desenho. Quando entra o Jerry Robinson fazendo a arte final, e aí começando a desenhar, e um grupo de desenhistas a fazer as histórias, você vê que muda completamente o desenho, né? E o chato, assim, que ele colocava, ele assinava como se fosse um ok, cara. A maioria das tiras tem um Bob Kane no finalzinho, como se ele tivesse feito tudo no final da tira, né? Do dia, Bob Kane. Pra mim é mais tipo, como ok, eu li e aprovei, porque dele nada foi feito, assim, né? Mas é um livro bem legal. As histórias, assim, são histórias daquela época, né? São tiras de jornal, né? Não é nada tipo, ó, que história animal, mas a arte é muito legal. Dá pra você saber como era. Como você. Assim, se você lê inglês, você vê como como o pessoal conversava nos anos 40, né? Porque isso aqui, muita coisa assim antiga é difícil traduzir e adaptar. Porque você tem que chamar uma galera que manjava do inglês naquela época, porque a língua sempre vai mudando, né? Mas é uma edição bem legal, galera. É uma edição muito foda. Eu aconselho quem conseguir encontrar. Os nacionais, aquelas duas lá, dá esse volume inteiro aqui, tá? As duas edições, a preta e a vermelha. Vou dar um pulo aqui só pra vocês verem. Mas é muito legal, cara. Eu adoro esse Batman de costas. Essa silhueta dele aqui, eu acho muito foda, cara. Ó. Arte bem legal, cara. Eu gosto porque é pincelzão, bico de pena. Eu acho sensacional. Beleza? Então é isso. Então eu falei hoje das tiras diárias, do primeiro volume das tiras diárias do Batman, de 43 a 44, tá? Custou $12,95 na época. É uma edição bem bonita, bem legal mesmo. Pra quem gosta, eu adoro essas edições de coisas que não são quadrinhos, que são às vezes editadas em outros meios, sabe? E essa coleção aqui é tipo um exemplo disso, ela é bem foda. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então é isso, então eu já falei dessa aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando dessas duas aqui, um pouco das edições nacionais, que saíram no começo dos anos 90 também. E vou falar dessa aqui, que saiu no final dos anos 90. Essa aqui eu lembro que eu entrei eu fui na Muito Prazer. Aí eu tinha pegado meus pacotes, né, que eu fazia assinatura lá. Quando eu tava saindo, eu vi na porta. Eu lembro que, eu não esqueço o preço, foi R$8,10. Final dos anos 90, o real valia mais. Hoje ia ser editora pequena, ia ser uns 40, quase R$50. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços e até a próxima.